Quero ver se você consegue responder essa questão sozinho. Se você consegue, deixa a resposta aí nos comentários, mas se não, vem comigo que eu vou te explicar. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que existem vários elementos. Nós temos esses parênteses, temos esses colchetes, temos esse expoente negativo, além da subtração e da divisão. Para responder essas coisas, a gente tem que seguir uma ordem correta. Quando a gente tem parênteses e colchetes, a gente começa a responder o que está entre parênteses e depois responde o que está entre colchetes. Então vamos reescrever a questão, olha só. Nós temos o 15 dividido por, abrimos o colchete, 300, já que a gente não vai mexer nessa primeira parte, a gente só vai repetir. Aí a gente chegou nos parênteses. A gente vai responder 8 menos 18 dá menos 10. Como é que faz uma subtração assim? A gente faz a subtração do maior para o menor, ou seja, 18 menos 8, mas a gente vai preservar o sinal negativo. Nós fizemos a operação dos parênteses, mas eu irei mantê-los. Por quê? Porque esse número é negativo. E nós ainda temos o expoente menos 2 sendo operado nele. Porque esse menos 2 estava ligado ao resultado dos parênteses. Beleza? E você pode perceber que eu deixei um espaço entre o 300 e esse menos 10. Por quê? Existe uma multiplicação entre eles. Olha essa linha aqui de cima. Sempre que você vê o número do lado de fora de um parênteses, mas colado nele, sem que exista um sinal de soma, subtração, multiplicação ou divisão entre eles, significa que existe uma multiplicação ali. Beleza? Então nós resolvemos o que estava entre parênteses, a subtração, e agora temos esses elementos aqui. Nós ainda temos os parênteses, então iremos trabalhar com eles sim, beleza? Como é que a gente resolve esse menos 10 elevado a menos 2? Olha só, você precisa entender que quando o número e o seu sinal estão dentro de uma potência, por exemplo, um 10 negativo elevado ao quadrado, isso significa que tanto o número 10 quanto o seu sinal vão ser multiplicados naquela potência. Então, menos 10 ao quadrado vai ser menos 10 vezes menos 10. E como é que fica isso aqui? 10 vezes 10 dá 100, e o sinal, menos com menos, dá mais. Então, fica 100 positivo. Beleza? Então, vamos reescrever nossa questão. Nós temos o 15, abrimos colchetes, 300 vezes o 100, que é o resultado desse menos 10, e esse termo é elevado a menos 1. Por que ele está elevado a menos 1? Porque, olha só, o nosso expoente ele era negativo. Nós respondemos o número dele, que é o número 2, mas o sinal negativo permanece. E eu preciso te explicar o que é que a gente faz com sinais negativos. Quando o número ele está sendo elevado a um expoente negativo, por exemplo, 2 elevado a menos 1, isso significa que a gente vai inverter esse número. No lugar de 2 elevado a menos 1, nós temos 1 sobre 2. A mesma coisa vale com o nosso 100. No lugar de 100 elevado a menos 1, a gente vai escrever 1 sobre 100. Sempre que você tiver um expoente negativo, aquele número vai ser invertido. Tudo bem? Tem outros vídeos aqui no canal que eu explico bem direitinho isso. Eu vou deixar alguns deles no primeiro comentário fixado. Dê uma olhada para revisar quando você terminar esse vídeo. Vamos seguir. Então nós temos 15 dividido por, ainda temos os colchetes, 300 vezes 1 sobre 100. Nós temos uma multiplicação entre frações e ela está dentro dos colchetes. A gente precisa responder primeiro ela para depois fazer essa divisão. Quando a gente tem uma multiplicação de frações, é muito fácil de resolver. A gente multiplica a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Então, como é que fica? Na parte de cima temos 300 vezes 1, que dá 300. Na parte de baixo nós temos 100 vezes 1. Todo número tem o número 1, o dividindo. Então, a parte de baixo do número 300 é o número 1. 100 vezes 1 dá 100. Isso aqui a gente consegue resolver. 300 dividido por 100 é igual a 3. Tudo bem? Agora, nós resolvemos todo esse termo. E por conta disso, os colchetes vão embora. O que é que nos resta? 15 dividido por 3. E isso aqui é igual a 5. Essa é a resposta correta da nossa questão.
Ao longo desse cálculo, a gente pode cometer vários erros. A gente pode tentar dividir o 15 por 300, mas a gente não pode fazer isso por conta do colchete. A gente pode tentar multiplicar o 300 por 8, mas a gente não pode fazer isso por conta dos parênteses. A gente pode resolver esse expoente de uma forma errada, esquecendo de inverter, por exemplo. Então é necessário prestar atenção em todas essas coisas para que o resultado no final esteja correto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Lembre de se inscrever aqui no canal porque todo dia tem uma questão de matemática diferente para você treinar as suas habilidades. Então volte aqui amanhã porque eu estarei esperando. Até mais!